Então, eu sou funcionário de uma empresa pública, 100% pública, chamada Certo, há 39 anos. Passei em um concurso e hoje. O Certo é uma empresa que ela tem abrangência nacional, ou seja, nós estamos no Brasil inteiro, com mais de 8.000 funcionários, empresa de TI. Recentemente, tivemos um concurso público com 660 vagas para analista de desenvolvimento de soluções. E para os jovens aí que estão procurando uma carreira, se quiser trabalhar com TI, eu aconselho. Hoje, basicamente, 80% dos funcionários trabalham em home office, vai em casa, tem toda a segurança da empresa pública e é uma empresa que tem muito investimento em tecnologia. O Certo é uma empresa criada pelo Ministério da Fazenda no ano de 1964, ou seja, ela é só um ano mais velha que eu. E ela foi criada para atender basicamente as necessidades da Receita Federal. Estava surgindo no mundo a ideia do processamento de dados. Então, é que a nossa empresa tem um nome antigo, né? Ninguém mais fala processamento de dados. Todo mundo fala tecnologia da informação. E o Certo hoje, ele presta serviço para o governo federal quase como um todo, com soluções de TI. E muitas vezes a gente, como cidadão, não conhece o Certo, mas todos se relacionam com o Certo ali. Todo mundo tem CPF, não tem? Cadastro de pessoa física da Receita Federal, o sistema que controla o CPF é do Certo. Quem já viajou para o exterior, tirou um passaporte, esse passaporte, que é de responsabilidade da Polícia Federal, o sistema que foi desenvolvido deu certo. Se você é um exportador, se você é um importador, N soluções aí, quem vai dar certo. E depois de 2016, o Certo passou a atuar também fornecendo soluções de TI para estados e municípios. Só que ele só atuava na União. Então, a partir de 2016, a gente mudou o nosso estatuto, a gente desenvolve soluções para estados e municípios, e privado e internacional. Nós também temos hoje comércio internacional. Então, por exemplo, a gente tem gente que trabalha no Certo hoje, em home office, mora nos Estados Unidos, e mora em Portugal. A dica aí. Bom, na área de trânsito, né? Trânsito, o Certo, ele é o desenvolvedor das soluções da Secretaria Nacional de Trânsito, que é quem diz as regras de trânsito do país. E por esse motivo, a gente desenvolveu soluções relacionadas a trânsito, e uma delas faz gestão das infrações de trânsito. Que é conhecida como radar, inclusive a solução que a Jeto utiliza. Tem uma solução que é notificação eletrônica, que também é um Certo desenvolve. Quem tem carteira digital de trânsito aí instalado no aplicativo do celular, além de outras funcionalidades na carteira. E eu não vim falar aqui do sistema de multas, né? Aqui a Jeto já conhece o sistema, o BR Brasília também usa o sistema. Mostrei o sistema com o modelo em São Paulo, eles estão analisando, etc. Mas eu vim falar aqui sobre as informações que esse sistema armazena, o que pode trazer de benefícios, tá? Tanto para o órgão autor, seja, quanto para o cidadão comum. Então, ou seja, é a análise dos dados do trânsito com inteligência artificial e o que a gente está propondo a evoluir nossas soluções. Vou falar um pouco do histórico de IA, com tecnologia, e depois eu falo das soluções que estão relacionadas aqui a trânsito. Mas cada exemplo que eu der também tem uma solução do próprio Certo, tá?
Os fundamentos aqui primeiro da inteligência artificial, né? Então, aquela história, como é que surge ali as grandes mudanças, os patamares, o desenvolvimento do mundo aí. Primeiro, em 1784, Revolução Industrial, máquinas mecânicas. Depois, de 1870, máquinas elétricas. Em 1970 veio o quê? A revolução das máquinas de computação. O mundo começa a trabalhar dessa forma. O CERN foi criado em 1964. Em 2010 vem o quê? Vem as máquinas inteligentes. E aí que surge o quê? A inteligência artificial. Quando a gente pensa em inteligência artificial, acha que é um computador que pensa. Na verdade, ele não pensa. Ele aprende a trabalhar conforme o ser humano orienta, através de práticas, comparação de modelos, etc. Tá? Então, só conceituando aí o que é inteligência artificial, é um campo da ciência da computação, ou seja, da tecnologia, que se dedica ao desenvolvimento de sistemas e tecnologias capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana, tá? Como aprendizado, raciocínio, tomada de decisões, reconhecimento de padrões, em linguagem natural, tá? E utilizando técnicas computacionais de algoritmos específicos. Quem aqui já viu, já testou, já brincou com o ChatGPT? ChatGPT, que é um aplicativo, né? Uma empresa americana que basicamente coisa do capeta. Né? Você joga para ele te responder, ele te responde. Então, fizeram teste com o ChatGPT, pedindo para ele escrever uma música, um samba inédito. Né? Ele escreveu um samba inédito. Coisas que quem não é, por exemplo, nada de música, não seria capaz de escrever isso. Ele escreveu um samba inédito. Então, como é que ele é capaz disso? Porque ele tem a forma de, através de padrões, tá? Conseguir gerar o que um ser humano geraria. Aí o pessoal fala, mas o mundo, então, o computador dominou, não precisa mais do ser humano, né? Na verdade, ele está trabalhando com padrões. Ainda não chegamos lá, mas se você pedir para ele, vai ter um samba. O samba tem aquela cadência musical, a letra, se for um pagode, é quase a mesma letra, sempre, o mesmo ritmo. A história é quase a mesma, né? Então, ou seja, ou é o cara que toma um chifre, ou o cara que toma cerveja, etc. Ele pega, ele vai combinando, e no final, fala assim, gera 10 dólares no refrão. Agora, ele é incapaz de gerar uma melodia com sentimento, por exemplo, vamos supor, gera um MPB, não geraria uma música com o Gilberto Gil, possível. Hoje não. Não sei se um dia ele vai ter essa especificidade, tá? Então a gente pensa ali que é um robô inteligente, na verdade, não é nada disso. É um computador trabalhando com técnicas, tá? Cujas técnicas são bem apuradas, e ele, seguindo aquelas técnicas, ele reduz muito o volume de erros, tá? Então, já tive experiência ali no mundo de um carro sem motorista. Um carro sem motorista. Ele dirige ali, analisando imagens, câmeras, velocidade, etc. Ele não vai dormir no volante, a não ser que a tecnologia falhe, a infraestrutura falha. Mas se não falhar, ele não vai dormir, não vai cochilar, não vai olhar, ele vai dizer. Então, naquele padrão que ele aprendeu, ele vai ser muito mais seguro para o humano. Ok? Aqui nós temos um exemplo também aqui que já está implantando em alguns aeroportos, quando você vai fazer o check-in, né? A entrada do avião, você apresenta um documento, existe uma verificação do agente da empresa aérea, que faz uma comparação sua visual do seu documento, você vê quando você está no avião. Você tem uma base de imagens, né, que o governo tem, a base de todo mundo, pelo menos, que tem título de eleitor e carteira digital de trânsito, essa base aí já chega
as 139 milhões de pessoas, eu consigo, com essas imagens, validar o rosto daquela pessoa que ela está entrando, vejo se ela está naquele voo mesmo, eu não preciso pedir documento, entendeu? É o quê? Validação de padrões faciais. Mas como é que os sistemas aprendem, né? Como que o computador aprende? Primeira coisa, por exemplo. Então, você passa exemplos para ele aprende a comparar exemplos e com vários exemplos, e ele vai aprendendo o que você está ensinando para ele, tá? Depois, ele começa a observar uma coisa que o ser humano pode observar também, mas ele já faz essa observação. Então, vamos supor aqui no supermercado. Você tem que distribuir os produtos de acordo com as suas prateleiras lá, da melhor forma para vender mais. Você vende. Aí você joga aquele produto de bebê de um lado, produto de comer do outro, cerveja do outro, etc. Mas se botar um cara para ficar observando, ele pode ver o seguinte: o pai, dando um exemplo aqui, quando vai comprar fralda de bebê com filho, ele compra a fralda e quando ele vai comprar uma cerveja. Ele vai ficar com o filho e vai tomar uma cerveja. O que a observação de padrões faz? Pô, se está acontecendo muito isso, eu vou juntar o quê? A cerveja da fralda. Para que ele está distraído, vai comprar também. Então, ele vai observando os padrões que acontecem e vai juntando, tá? E depois vem o aprendizado do reforço, com experiência, né? Então, ele já vai automaticamente, ele já vai sugerindo novos padrões. Isso tudo, logicamente, é com técnicas de programação, ou seja, são sistemas que você programa para o computador poder executar, tá? Aí, com que tipo de problema a gente resolve com inteligência artificial? Primeiro problema que normalmente você tem é você classificar uma base, classificar, fazer uma classificação das informações. Tá? Então, você consegue, dentro de uma base, está toda separada ali entre triângulo, retângulo, bolinha, você consegue classificar o que é bolinha, o que é quadrado, o que é triângulo, tá? E facilita aí a vida de quem está querendo resolver um problema. Aqui eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui declara imposto de renda, né? Certo? Que processa ele. Então, assim, através de classificação de despesas médicas, número de dependentes e outras coisas, eu já posso classificar algumas declarações como possibilidade de fraude ou não. A parte de regressão ou você fazer o avanço, é você fazer suposição de cenários, tá? Retroagindo ou avançando. Bom, se eu aplicar um projeto de lei XPTO qualquer, o que isso vai incidir sobre a minha arrecadação de imposto? Tá? Então, você faz a regressão ou você faz o avanço? Possível através dessas ferramentas também. Aqui tem um exemplo aqui de imóvel de União por certo controle. Você fazer agrupamentos. Muitas vezes, quando tem investigações de crimes, você faz relacionamento de eventos e agrupa tais eventos. Então, você vai fazer uma análise de ligação telefônica, por exemplo, você vai descobrir que a pessoa X, tá? Ela faz parte do grupo da pessoa Y por relacionamento de eventos. Então, você vai correlacionando, por exemplo, todas as ligações, você pode chegar à conclusão dessa pessoa que está sentada aqui, ó, a amiga que está lá na ponta. Então, através de agrupamento, você consegue resolver muitas
necessidade nesse sentido. A outra é detecção de anomalia. O que é a detecção de anomalia? É aquele cara que, por algum motivo, está fugindo do padrão. Vamos falar de trânsito aqui. Nos Estados Unidos, as vias lá todas têm limite de velocidade e você tem que respeitar o limite de velocidade. 90 milhas, 85 milhas, etc. Raramente tem equipamento para fiscalizar a sua velocidade lá. Raramente tem. Quando tem os drones, muito raro. O que eles têm lá? Eles têm observador de desvio de padrão. Então, aquelas avenidas, aquelas rodovias de 3, 4 pistas, o fluxo vai andando mais ou menos junto. Você vai ver, você está andando junto lá, a velocidade é 90, ele vai estar todo mundo a 95 milhas. O guarda não dispara, não, porque está todo mundo dentro daquele padrão. Aquele cara que passa desse grupo está fora do padrão, vai atrás do carro. E diz que estava com limite de velocidade excessiva. Ou seja, é o cara que saiu do padrão. Perfeito? Esse padrão pode estar acima, como pode estar abaixo. E aqui a gente também tem soluções lá que fiscalizam o COAF, né? Sobre transações financeiras. Essa aqui é para você fazer associação de produtos, ou seja, fazer compras no centro de compras, aí ele associa o produto que compra pão, compra leite, que compra pão, compra fralda, etc. Também, tá? Aí, com a evolução, ele já passa a ter o quê? Ele já passa a ter recomendação. Né? Então, numa análise de informação, ele já recomenda alguma ação que você tome. Se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, ele já recomenda que você utilize ferramenta tal, com espaçamento tal, porque isso está todo mundo usando. Então, ele faz recomendações para você. Tá? Ele já, vamos dizer que ele já passa a criar coisas. Ele, além de observar os parâmetros, classificar, etc., ele começa a criar recomendações. E, posteriormente, vem a otimização. Ele otimiza todos os processos que você pode ter. Que é um assunto que a gente vai falar aqui da solução de trânsito. Com inteligência artificial, você pode otimizar processos, tá? Tanto com velocidade, como com diminuição de custos. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de, muitas vezes, a tecnologia de análise de imagens, você pode encontrar a diferença desse cachorrinho com esse biscoito aqui, muitas vezes confunde. Né? Então, com otimização de processo, você vai fazendo um câmbio, a máquina vai fazendo um câmbio, daqui a pouco, qualquer imagem dessa que você jogar lá, ela sai. Se aquilo é um cachorro, você tem uma otimização de processo. A gente tem uma solução que nós estamos implantando aqui para trânsito, que está relacionado à otimização de processos. E aqui, a gente vem mostrar na solução de trânsito que é a Radar, quais são as parcerias que a gente está fazendo em cima de algumas novidades, módulos novos, com inteligência artificial, que nós vamos disponibilizar para os órgãos reguladores aí. Algumas já estão disponibilizadas para facilitar a vida dos órgãos reguladores, tá? A primeira aqui, que basicamente é a detecção de anomalias de comportamento. O sistema radar do centro, né, roda aí para vários órgãos reguladores, e nós temos órgãos reguladores no país de tamanho diferente. Né? Então, tem um órgão regulador, por exemplo, que contratou a gente na Bahia, e tem 17 mil agentes na Bahia como um todo. Eu solto uma ferramenta que consulta dados, que consulta informação,
na mão de um cara que tem a fé pública, na mão de 17 mil agentes, certo? Desses 17 mil, por estatística e probabilidade, sempre vai ter um ou outro que não usa a ferramenta como deveria usar. Ou seja, quer usar de outra forma, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Com esse aplicativo, o agente consegue consultar, por exemplo, qualquer página de qualquer veículo de informações. Ele vai ter que digitar essa página. Só que ele pega a credencial dele e ele passa para uma empresa retirada qualquer, o cara robotiza e começa a fazer o quê? Um chupa-cabra de mão. Ou seja, vai ter uma a uma e vai trazendo as informações para salvar o seu próprio. Isso é um comportamento anormal de um agente. Então, o que a gente faz? A gente tem as médias do agente. Se o agente fizer, por exemplo, mais de 350 consultas por dia, estou dando um exemplo aqui, ele está fora do padrão, ele está com uma anomalia, ele é um cara que tem que ser investigado. Então, você trava o software dele, o agente vai ser chamado, o que ele está fazendo aqui, como ele está fazendo. Então, você faz detecção de anomalias, tá? Isso vai botar no radar para a gente de trânsito. Então, se o cara estiver trabalhando fora do padrão, ele vai cair numa malha fina. A gente, como eu falei para vocês, a gente presta serviço aí para a Receita Federal. Então, todo mundo que vai viajar para o exterior, às vezes, vai para comprar mais do que o que é permitido por lei. Aí esse cara fica fascinado, principalmente na época do dólar baixo, não sei o quê. O cidadão brasileiro pode trazer $1.000 sem cobrar imposto. Acima disso, você tem que declarar que está trazendo e pagar o imposto sobre o valor excessivo. Ok? Só que muitas pessoas correm o risco. Por quê? Porque a análise de verificação, quando você chega no aeroporto, o que você está trazendo, é uma escolha, é alternativa, não é todo mundo que passa pela operação. Então, tem um agente da Receita lá no aeroporto, vai olhar para você, chamar você, fiscalizar a sua bagagem. Se sua bagagem se classificar ali, se estiver fora, você vai tomar multa, vai pagar imposto. Então, muita gente corre isso. O que não sabe, que muita gente não sabe, é que agora, né, se eu cheguei no exterior, a bancada do agente estava vazia, não tinha ninguém lá. Vamos passar rápido ali, né? Mas está cheio de câmeras e ele já identifica quem está chegando, porque a gente já recebe as informações de quem está vindo das companhias aéreas desde a sua origem. E a gente recebe informações de embarque e de compra de passagem. A gente, eu digo, Receita Federal. E com essas informações, tanto de saída e de entrada, dá para você trabalhar numa lista. Por exemplo, aqui. O camarada compra uma passagem, low cost, que a gente só vai para uma linha de bordo nos Estados Unidos. Quando ele sai, a Receita sabe que você saiu com a mala e quantos que você está levando na mala. Aí tudo bem. Chega lá no exterior, ele compra 3 malas, ele pode trazer, paga e vem com a mala. A Receita sabe que você está saindo dos Estados Unidos, com 3 malas você conseguiu. O que você chegou? Você chegou no desvio padrão. Então, na hora que você entra lá, ele vai captar seu rosto para passear, o agente, na hora que vê você, só vai separar. E você vai passar na operação contigo. Ah, mas eu vou fazer o seguinte, eu e meu esposo, para não passar junto, vamos passar um primeiro, o outro você vai depois, aí não pode cair o outro, não. Aí você sabe que vocês são vindo juntos. Ele vai parar você, e depois você para você, ele vai parar para a esposa. Então, tudo isso é análise de dados, tá? Com modelagem preditiva de comportamento, né? De desvio. Vai analisando e o isso. E ele não tem que botar 3, 4, 5 fiscal lá, que às vezes para uma pessoa que não tinha nada a ver. Ele só vai colocar um cara e vai parar realmente que ele tem grande probabilidade de estar trazendo mercadoria sem pagar imposto, tá? Bom, esse exemplo aqui
é o que a gente está implementando, tem até braços no nosso site de implementação. Aqui tem, cadê a unha? Bom, mas tem representante aqui de empresas que fazem fiscalização eletrônica através de análise. Certo? Atrás. Conhece bem esse mundo. Como é que você fiscaliza o trânsito você faz a fiscalização através de aparelhos, né? O órgão contrata uma empresa, uma licitação, essa empresa vai prover os equipamentos, né, que vão fiscalizar o trânsito, seja ele radares, seja ele barreiras eletrônicas, né? Fiscalizar naquelas tipificações que o equipamento pode fiscalizar, o equipamento tudo certinho, com fiscalização do invento, etc. E instala esse equipamento, e esse equipamento vai, vamos supor, fiscalizar excesso de velocidade. Instala numa rodovia ou numa via pública. Quando você instala esse equipamento, tem um aferimento lá no equipamento da velocidade, sabe se deve vai gerar uma multa de trânsito. Mas, na verdade, o equipamento vai pegar o quê? Vai pegar aquela imagem, pegar o OCR da placa e vai ter que montar uma informação. Esse trabalho, ali, ó, esse vai conseguir. Tá aqui. Esse trabalho feito quando eu chamo operadoras, são as empresas contratadas, né? Eles recebem esses autos de infração de trânsito, muitas vezes vêm consultar a base desses veículos no CERN ou no DETRAN, depende de quem é o provedor, para fazer o auto de infração de trânsito, vai buscar informações daquele veículo e vai verificar se aquilo que ele captou é verdade. Ele pode ter pegado um carro cuja placa é uma e o carro é outro. Então, tem uma verificação, um trabalho manual ali de triagem da operadora, um monte de gente trabalhando, né? Para depois montar um lote de infrações de trânsito, mandar para o órgão autuador e esse órgão autuador fazer o quê? O agente que tem a competência validar e não transformar aquilo em auto de infração de trânsito. Tem que olhar uma. Funciona dessa forma. Aí o que acontece? Esse processo aí, ele leva tempo, porque é trabalho humano, eles fazendo visualização ali. Ele é suscetível a erro, todo trabalho é suscetível a erro, né? E tem um custo grande também, tem pessoas que trabalham no serviço. Um auto de infração de trânsito, todo mundo sabe que entre o momento que você foi multado e o momento que você foi notificado, não pode passar de 30 dias. Passou de 30 dias, seu custo não tem validade. Então, o prazo entre a imagem chegar na empresa, operadora, é para montar o lote, enviar para o sistema do órgão regulador, da agenda, validar aquele lote e poder notificar, tem que ser menos de 30 dias, tá? Então, isso muitas vezes sobrecarrega, porque o volume de infrações de trânsito do equipamento é muito grande. Os agentes que validam recebem também uma carga muito grande para validar a autorização de infração. E isso pode acumular e muitas vezes pode estourar o tempo, tá? Então, com a inteligência artificial, solução de inteligência artificial, o que a gente está propondo aí? Uma solução que a gente vai integrar diretamente com a operadora, recebendo as imagens da operadora. Então, as imagens, aí a informação que ela capta lá na ponta, que é a velocidade, a hora, a data da infração. Tá? Quando eu recebo a imagem, automaticamente entra um processo de análise e tratamento dessa imagem, e vai montar o auto de infração e vai comparar padrões de veículo. Então, o que ele faz? Ele reconhece uma imagem do veículo e sabe qual veículo que é. Então, vai passar hoje, nós temos aí no Brasil, esse modelo, no seu número, não, mas nós temos mais de 500 modelos de fácil de veículo. Então, esse equipamento, ele pega a imagem daquele veículo, consulta, verifica o tipo de modelo, é aquele mesmo, está tudo certinho, ele, como se fosse valida a infração, e ainda faz um trabalho maior ali, que é obrigado a fazer,
que é o trabalho de julgamento, não pode aparecer pessoas na autuação, você tem que apagar, ele faz, ele reconhece onde tem pessoas, faz todo esse trabalho automático, trabalho que é feito muitas vezes por pessoas, tá? Então, isso agiliza o processo, reduz erros, né? Reduz erros, e com a otimização do processo, o sistema vai aprendendo sozinho. Eu digo que é aprender sozinho. Primeiro, eu treino ele em todas as imagens possíveis que temos aí. Vamos treinar um pouquinho. Depois eu não preciso mais treinar ele. O que acontece? Por exemplo, chegou um carro novo no mercado, que eu não treinei ele. Um BID novo aí qualquer. Quando esse BID for montado e passar por todo esse processo, o certo gera um lote de infração para validação do trânsito, ele vai separar esse aí. Ó, esse cara que eu não conheço. Esse você tem que olhar. Então, o agente de trânsito vai verificar aquilo lá, que ele já conhece, ó, esse é um aí, ele confia. O que você faz? Você aprende com ele a reconhecer modelos. Nas próximas vezes que acontecer a muda desse carro novo, ele já não vai perguntar, porque ele já sabe que eu vi. Então, isso é a utilização. Vai treinando e vai aprendendo sozinho, tá? Previsão de implantação aqui, segundo trimestre de 2024. Todo projeto novo, a gente tem vamos dizer, um parceiro, ou seja, um órgão valor que a gente testa. A gente está testando no Rio Grande do Sul, não sei, com a CET de São Paulo, está testando as imagens aí para botar à disposição em segundo trimestre de 2024. Para algumas empresas que trabalham com esse tipo de serviço, para elas até é bom, porque a atividade de fazer a validação da atividade humana não é a atividade fim dela, é fiscalizar o equipamento, ela tira o serviço dela. Certo? O valor é bom por quê? Porque reduz erro, reduz tempo, fica mais econômico. Ok? Bom, outra solução que está aqui no segundo trimestre de 2024 é a parte de julgamento de processos, tá? Com inteligência cognitiva. Da mesma forma, quando você faz uma defesa, um recurso, né, você vai alegar o motivo de ser perguntado, que ele não deve ser etc. E esse processo que você escreve ali, ele vai cair uma junta que vai analisar o seu pleito e vai julgar, deferir ou indeferir. Cada um tem sua instância, que é o representante aqui da última instância do Estado, mas basicamente vai julgar o processo. Esse julgamento de processo, né, ele não pode ser feito por maneira eletrônica, ele tem que ser feito de maneira humana. A classificação desses processos já vão ser feitas eletronicamente. Então, ou seja, ele aprende como a pessoa julga certas solicitações de defesa de recursos, ele já entrega de bandeja o motivo de deferimento e deferimento daquele processo. Muitos órgãos ali têm excesso de processos para julgar. E tem um prazo de julgamento. Com um sistema de inteligência artificial, isso é quase automático. Eu faço a defesa hoje ou amanhã, esse sistema já entregou para cá já uma possibilidade de defesa de deferimento ou deferimento. Tá? Isso já é utilizado pela PGFN, processo de pequeno porte. Então, é uma classificação de processos para quê? Para dar agilidade e andamento no excesso de volume de processos que exige o órgão. A gente sabe também, por estatística, que muitas vezes entra por defesa, recurso, né, uma infraestrutura, ele quer só postergar o efeito suspensivo da multa. Ele quer ter o documento. Tá? Então, ele corre até o risco de falar assim, perder prazo e eu vou ganhar. Quase todo mundo quer ter com alcoolemia, que uma multa muito alta pode perder carteira, o cara vai entrar com defesa, ele está errado. Então, esses processos aí, a gente agiliza a parte de julgamento e defesa dele, tá? Hoje, com a nova lei, órgãos autuadores que fizerem autuação, cujo uma das medidas
de punição é a suspensão da carteira, né? Por exemplo, a polimia. O processo de cassação ou suspensão de carteira vai ter que tramitar dentro do órgão. Antes, no passado, é o seguinte: você pegava o processo de autonomia, fazia a multa, o processo de suspensão da carteira rolava no Detran. Agora não, vai rodar no órgão que fez aquele auto-situação de trânsito. Tá? Então, esses órgãos vão ter o quê? Vão ter essa carga de processo que nós falamos deles. Quem está controlando o tempo é muito. Nós somos essa coisa. É porque eu negociei no almoço com o Paulo, também depois de mim, que eu sei que ele fala muito, aí ele ia pegar um pedaço do tempo e já está negociando. Minha palestra foi errada. Eu sei que a gente vai até faltar tempo, tá? E outro modo que a gente está fazendo aqui também, que é com análise de imagens de vídeo monitoradas. Né? Hoje tem a possibilidade de você fazer a multa por vídeo monitoramento. Então, você tem uma câmera de vídeo que está instalada no local, esse local está sinalizado que ele é fiscalizado por vídeo monitoramento, o agente está por trás da câmera e quando ele observa uma autorização de trânsito, para contar o lado dele ali, ele registra uma autorização de trânsito, tem que estar lá no local físico. Porém, ele tem que fazer o quê? Ele tem que observar a autorização de trânsito. Então, muitas vezes, fica dois, três agentes com 30 câmeras, e fica olhando aquele fio e registra. Agora, você com inteligência artificial, fazendo análise dessas imagens, as câmeras podem pegar automaticamente um monte de infração de trânsito e acender alarmes para o agente. Então, um agente só consegue vigiar 10 câmeras. Ela vai falar, aquele cara ali estava sem cinto de segurança. Aquele passou ali, não está de capacete. Aquele que passou ali fez uma conversão proibida. Outro está estacionado para ser proibido. A câmera reconhece, fica vigiando todas as imagens e para na alarme. Então, muitas vezes aqui vai reduzir o número de pessoas que estão fiscalizando o trânsito e, com efetividade, vocês conseguem fiscalizar o trânsito. E a certificação é a que você quiser. Porque ele vai analisar a certificação de acordo com esse tema. Você vai querer montar o celular? Ele pegou a imagem de alguém falando no celular, ele vai gerar multa e falar o celular. Vai gerar alerta. Ele vai gerar multa ao agente se pegar aquele alerta, observar o alerta e gravar o áudio de implantação de trânsito. Essa previsão de implantação nossa é segundo semestre de 2024. Então, basicamente, com inteligência artificial, nós temos aí 4 soluções que vamos disponibilizar para os operadores que utilizam a solução radar, tá? Inicialmente. Finalizei. Fui bem rápido, eu tenho um acordo com o Paulo aqui. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia.